Bom dia, amados. Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida nessa manhã. É momento para nos despertarmos para mais um dia de atividade, mas sabemos que o nosso primeiro compromisso é com o Eterno, abrirmos o nosso coração, conversarmos com Ele, deixarmos que a Sua palavra fortaleça a nossa vida e no decorrer desse dia nós possamos sentir a santa influência do poder do Espírito falando conosco, refrigerando a nossa alma. Quero deixar com você nessa manhã um versículo da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 95, verso 1, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Nós precisamos cantar mais, nós precisamos entoar louvores ao nome do Senhor. Somente a Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Ele, de fato, é a rocha que nos sustenta. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é a razão pela qual a cada dia nós nos levantamos para ter esse encontro pessoal com Ele. Quanto mais ligado a Ele, mais sólido, mais forte nós ficaremos aqui nessa terra, na esperança de um dia nos encontrarmos com o Senhor e vivermos com Ele para todo sempre. Nesse canal, a cada manhã, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 15, o verso 1. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: Entrarei na câmara da minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar. O capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós iremos ver aqui alguns detalhes. Enquanto ontem Sansão fracassa como sendo um homem de Deus, hoje no capítulo que nós estamos estudando, Sansão fracassa como líder do Senhor. Sansão não estava disposto a lutar as batalhas de Deus. Sansão lutava as suas próprias batalhas. Enquanto os juízes, quando saíam para a batalha, clamavam em nome do Senhor, Sansão advogava as vitórias, a sua própria força, a sua própria capacidade. Era o momento que ele estava indo visitar a sua esposa. E era muito natural naquela época levar um presente, como também nos dias de hoje. E ele levava como um presente para sua esposa um cabrito. Era o objetivo pelo qual se assentar não apenas com a esposa, mas os familiares para poder comer do presente que ele estava levando. Mas quando chega à casa da sua esposa, o seu pai fala que ele tinha entregue a esposa de Sansão para uma outra pessoa. Se ele quisesse, ele deveria ficar com a irmã mais nova da sua esposa. E isso gerou em Sansão um ódio terrível. E ele pensou em vingar-se da atitude do seu sogro. A forma pela qual Sansão iria vingar-se da atitude do seu sogro foi pegar 300 raposas, amarrar um facho de fogo nas suas caudas e soltar no meio dos olivais e do trigo. Você pode imaginar o incêndio que causou, o prejuízo para a plantação dos filisteus. Isso trouxe uma tremenda revolta. Vingança no Novo Testamento é pecado, é contrário à vontade do Senhor. A Bíblia fala que o único digno de fato realizar a vingança é o próprio Deus. E um dia Ele mesmo irá vingar-se da injustiça que paira sobre a face dessa terra. Mas não justifica Sansão tomar uma atitude de vingança. Somente se ele tivesse a intenção de separar os idólatras daquela época do povo do Senhor. Fazer uma distinção, aqueles que amavam a Deus e aqueles que de fato estavam envolvidos nas práticas da idolatria daquele período. Se ele tivesse usado a sua vingança para cumprir esse objetivo como juiz chamado pelo Senhor, ele teria sido reconhecido como um líder segundo o coração de Deus. Mas essa não foi a atitude da vingança de Sansão. Cada vez que nós agimos com vingança, nós geramos mais vingança. Só podemos quebrar o ciclo da retaliação quando nós oferecemos o perdão. É isso que Jesus Cristo veio mostrar para nós nessa terra. Aqueles que agem diante de uma vingança, com mais uma vingança, estão provocando mais um ciclo de vingança que poderá redundar em consequências piores. Como consequência das ações desastrosas de Sansão, os filisteus pegaram o pai de Sansão e pegaram a esposa de Sansão e os queimaram.
O versículo 8 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã fala claramente que Sansão, após ter feito aquela carnificina, ele se refugia numa caverna perto de Zorá. O nome de Sansão, de fato, tinha se tornado muito comum entre os filisteus, e o exército filisteu se levanta para ir lutar contra a tribo de Judá. Fica claro para nós nessa manhã que a tribo de Judá tinha se submetido à vontade dos filisteus. Eles se tornaram como se fossem servos dos filisteus. Eles já não tinham mais forças para tomar as suas próprias atitudes. Eram os filisteus que determinavam as decisões da tribo de Judá. A tribo de Judá, diante da apostasia que estavam vivendo, não só se demonstraram como sendo uma tribo covarde, como também eles entregaram Sansão nas mãos dos filisteus, dos seus próprios inimigos. O objetivo de entregar Sansão nas mãos dos filisteus era para dizer que a tribo de Judá não tinha nenhuma aliança com Sansão, eles não eram culpados pelas ações de Sansão. Isso iria momentaneamente trazer alguns momentos de paz, mas esse não foi o objetivo pelo qual Deus levantou Sansão. O objetivo de Deus, de fato, ao chamar Sansão para se tornar o juiz do povo do Senhor, era para libertar, era para proteger. Ele de fato deveria expulsar, ele deveria de fato eliminar aqueles que estavam atormentando o povo do Senhor, em jamais viver numa falsa paz, como de fato eles estavam afirmando naquele momento. A palavra de Deus é muito enfática em afirmar para nós que jamais houve união entre luz e trevas. Nós não podemos viver em paz com os nossos inimigos. Quando nós descobrimos que são inimigos, nós precisamos de fato expulsá-los. Essa era a vontade do Senhor. Jamais a nação de Israel, jamais a tribo de Judá poderia viver em paz, sendo submissa para os seus inimigos filisteus. O objetivo de Deus, de fato, era fazer com que os filisteus fossem expulsos, destruídos, porque as suas práticas pagãs, idólatras, estavam destruindo, enfraquecendo o povo do Senhor. Jamais o povo do Senhor deve se submeter aos seus adversários. Nós precisamos, antes disso, clamarmos a Deus por libertação, por forças, por um libertador, para que pelo poder dele nós alcancemos a vitória. Juízes, capítulo 15, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Para os filisteus, ao receber Sansão, era como se eles tivessem alcançado a vitória. Mas, mais uma vez, o Espírito do Senhor se apossou da vida de Sansão, e as cordas que lhe estavam nos seus braços era como se fosse um fio de linho queimado e não conseguiu segurar a Sansão. O Espírito do Senhor se apossou dele. Ele tinha uma visão espiritual mais aguçada. A força física era desumana. É nesse momento que ele consegue encontrar uma queixada de jumento e ele consegue matar 1000 soldados filisteus. Deus agia através de Sansão. O objetivo do Senhor naquele momento era fazer com que Sansão cada vez mais se colocasse nas mãos do Senhor para eliminar os adversários que estavam atormentando o povo do Senhor. Fica muito claro para nós nessa manhã. Embora Sansão tivesse falhas particulares, pecados particulares, tinha um coração extremamente egoísta, estava se relacionando com uma pessoa que não era do agrado do Senhor, mas mesmo assim Deus estava lhe dando tempo de oportunidade, tempo de graça. Sansão gradativamente estava rejeitando a voz do Espírito Santo. Quanto mais Deus falava com ele através do seu Espírito, menos Sansão dava ouvido que Deus estava tentando lhe mostrar. Sansão gradativamente caminha por um caminho que não tem retorno. Veja que quantas vezes, antes de chegarmos ao limite da graça de Deus, ao seu final da graça do Senhor, antes disso ele nos dá muitas oportunidades. Quantas oportunidades Sansão teve na sua vida, quantos momentos o Espírito Santo lhe usou, falou com ele, mas mesmo assim ele não estava disposto a ser guiado pelo Senhor. Ele queria de fato era guiar a sua própria vida. No versículo 18 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós podemos ver que poucas vezes nós vemos Sansão clamar por Deus. E quando ele clama, é por um pedido egoísta, era algo pessoal.
Não era para libertar o povo, mas era uma necessidade humana que ele sentia naquele instante. Ele estava pedindo por água, e Deus faz com que numa fenda na rocha saísse água para que Sansão saciasse a sua sede e lutasse mais uma batalha. Sansão poderia ter se valido de todas as suas forças em todo o tempo para se tornar o libertador do povo do Senhor. Ele deveria unir uma nação, ele deveria de fato pregar a justiça, ele deveria levar um povo a cada vez mais depender de Deus, expulsar os idólatras e viver uma vida fiel ao Senhor. Deus o chamou como sendo um nazireu de Deus para que ele pudesse viver esses princípios do Senhor. Querido amigo, nessa manhã nós precisamos atentar para um detalhe. Não é pelo fato de termos nascido e sermos consagrados para Deus que o final da nossa história poderá ser feliz. Nós precisamos construir uma história ao lado do Senhor. A cada dia que nós vivemos, nós precisamos tomar as nossas decisões de amar a Deus. E a cada manhã que nós renovamos com Deus a nossa aliança de andarmos nos seus caminhos e fazermos a sua vontade. Sansão nasceu num lar cristão. Sansão não poderia comer todo tipo de comida. Sansão não poderia beber todo tipo de bebida. Deus o chamou para que ele se tornasse um líder diante do Senhor, mas as suas escolhas gradativamente o levaram para o fundo do poço. Hoje, eu e você, o que nós temos que fazer a cada dia é permitirmos que Deus conduza a nossa vida por completo. Sansão foi juiz do povo de Deus por um período de 20 anos. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 15 do livro de Juízes, nós precisamos parar para analisarmos alguns pontos. O Deus que nós servimos de fato é um Deus da graça, é um Deus da misericórdia. Deus foi extremamente misericordioso para com Sansão. Embora Sansão estivesse vivendo uma vida egoísta para ele mesmo, não para o povo de Deus, não para cumprir os seus propósitos, e Deus tinha lhe dado esse dom com o objetivo de salvar o seu povo, mas ele usava mais para o seu objetivo do que de fato para o Senhor. Mas mesmo assim, a graça do Senhor, a mão de Deus, esteve sob a vida de Sansão. O Deus que servimos é um Deus longânimo, misericordioso, mas nós não podemos nos esquecer. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor um dia chega ao seu ponto final para todas as pessoas, como um dia também chegou para o trabalho, para o ministério de Sansão. Sansão não conseguia reconhecer que todas as vitórias que ele alcançou na sua vida foi através do poder de Deus. Foi o autor da vida que lhe concedeu as vitórias. Nessa manhã nós precisamos também refletirmos e pensarmos na nossa trajetória. Jamais devemos nos esquecer que tudo que recebemos, que tudo que nós temos, provém das mãos do Criador. Eu quero pedir a Deus nessa manhã que nos tome nas suas mãos, abençoe a nossa vida, que nos conceda a vitória e que nos conceda a graça de um dia podermos nos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros, nos ajude a cada dia a amarmos a tua pessoa, fica ao nosso lado, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.